bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, no modelo atômico de Rutherford. Então, Rutherford propôs, e eu vou escrever isso aqui de novo, fora de escala. Por que fora de escala? Você já vai entender. Ele propôs aqui órbitas. Isso aqui é como se você pega uma cebola. Imagine, a cebola ela não é uma esfera perfeita, ela está mais para um oblato. Mas imagine uma esfera perfeita e você faz um corte no centro dela. Quando você pega a cebola e faz um corte transversal e não longitudinal, você vai ver exatamente essa imagem das camadas, tá? Essa é a ideia do que você está vendo aqui. O átomo não é... Quando ele propõe aqui o sistema planetário, o núcleo é só um pontinho aqui no meio, quando ele propõe aqui o sistema planetário, ele não está falando que o átomo é plano, nem nada disso. Ele está falando que o átomo é esférico. Tá? E aqui você está vendo em corte para que você possa ver o centro do átomo, o núcleo. Tá? E ele vai dizer que o átomo tem duas regiões. Uma que ele vai chamar de núcleo, e o outro, que é essa região aqui, que ele vai chamar de eletrosfera. Isso aí tudo nós vimos na aula passada, tá? Então aqui é o núcleo. No núcleo, ele vai dizer que a diferença de tamanho é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o átomo, tá? Que o núcleo é positivo, ele descobriu isso, positivo e denso. O que ele quis dizer com denso? Tá? Que a massa, praticamente toda a massa do átomo está concentrada aqui no núcleo, nesse pontinho que é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo. E que, quando eu tenho uma massa muito grande num volume muito pequeno, então eu tenho algo muito denso, é isso que ele quis dizer. E que a eletrosfera é a região onde ficam os elétrons. Ok? E isso, com esse modelo, você está bem explicado uma série de questões. O experimento da lâmina de ouro, que a gente comentou na aula passada, foi quem deu base para esse modelo, onde ele bombardeou uma lâmina muito fina de ouro, da ordem de 0,0001 milímetros, com partículas alfa, e algumas das partículas retornaram. Esse é o modelo atômico de Ernest Rutherford, um químico neozelandês que em 1911 propôs esse modelo para nós, tá? Ernest Rutherford. Só que na nossa última aula nós falamos muito sobre cargas elétricas, toda essa evolução, por que alguns caminhoneiros amarram uma corrente no caminhão. A gente explicou isso para vocês, porque conta, sobretudo essa época do ano agora, que nós estamos entrando numa época que os ventos do outono, né, intensificam, então aumenta-se o atrito contra os corpos. E esse atrito acaba gerando cargas elétricas. E essas cargas elétricas poderiam, né, acabam dando choques indesejáveis no motorista ao descer do caminhão. Então, para criar um processo de neutralidade das cargas, para descarregar essa estática, ele amarra uma corrente, né, de metal, e essa corrente vai em contato com o solo, fazendo o aterramento do carro. Acontece o mesmo com as aeronaves. As aeronaves, se você olhar a imagem da aeronave, você vai perceber que atrás da asa da aeronave, dos aviões, do aileron, né, você tem umas anteninhas. Essas anteninhas são de liberação de cargas estáticas que são acumuladas durante o voo, em função da aeronave se atritar contra o vento, né, contra o ar, durante o voo. E curiosamente, isso poderia ser muito perigoso na hora do reabastecimento, né? Uma aeronave cheia de estático, isso pode gerar diferenças de potencial. Essa diferença de potencial gera uma corrente elétrica que,
num combustível que está sendo colocado, pode iniciar um processo de combustão. Então, para evitar isso, a aeronave ela é aterrada em solo para evitar que os passageiros tomem choque ao desembarcar ou ao embarcar, e também para evitar que durante o reabastecimento tenha algum risco de combustão, tá bom? Então isso aí é só comentando sobre cargas elétricas. A Ana vai falar muito melhor disso com vocês, tá? Dentro do campo da física, mas eu preciso falar de um detalhezinho. Cargas opostas se atraem. E aí, esse modelo tem um probleminha. Ele está dizendo que o núcleo é positivo e que os elétrons, você já conhece, são negativos. Ele está dizendo que eu tenho elétrons girando aqui, ó, ao redor de um núcleo positivo. Então eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Aí eu tenho um problema. Como é de conhecimento desde Benjamin Franklin, cargas opostas se atraem. Então, se cargas opostas se atraem, existe uma perspectiva de que esse elétron iria para junto do núcleo. Tá? Então esse modelo apresenta uma falha. Rutherford não conseguiu explicar por que esse elétron não colapsava no núcleo. Então vamos colocar a falha aqui, ó. Rutherford e aí quando eu estou dizendo Rutherford, eu estou falando do modelo, tá? Não explica o porquê os elétrons não explicava porque os elétrons não espiralavam-se no núcleo, tá? Então esse é um detalhe que nós precisamos resolver. Por que os elétrons não espiralavam-se no núcleo? O que é espiralavam-se no núcleo? Bom, eu tenho um elétron que está girando aqui ao redor do núcleo e, portanto, ele está gastando energia. Ele está se movimentando. Você conhece alguma coisa que sofra translação? Translação não é girar ao redor de nada, hein? Nós já discutimos isso. Translação é deslocamento. Você conhece alguma coisa que se desloque, ou seja, que vença a primeira lei de Newton, a lei da inércia, e não gaste energia? Que sofra deslocamento sem gastar energia? Olha, para você ir a pé para qualquer lugar que você se movimente, você está gastando energia. De bicicleta, a mesma coisa. Qualquer que seja o meio de transporte, você sempre vai estar gastando energia. Então, se os elétrons estão mudando a posição em função do tempo, se eles estão sofrendo alteração na posição, é porque eles estão sofrendo deslocamento. E deslocamento é sinônimo de translação. Transladar não é girar ao redor de nada, é sofrer deslocamento. A gente já discutiu isso. Então, se ele está sofrendo translação, se ele está sofrendo deslocamento, ele tem que estar gastando energia. Chega um ponto que a energia dele vai diminuir. E quando essa energia diminuir, a força de atração do próton, do núcleo, é muito mais intensa. E a expectativa é que ele cairia em espiral. Por isso essa palavra, espiralavam-se, é cair em espiral. Porque ele está fazendo um movimento circular, então, naturalmente, ele faria um movimento em espiral. Se você já assistiu o filme em que você observou um helicóptero cair, quando o helicóptero perde o rotor de cauda, que é aquela hélice menor, e ela tem a função de controlar a aeronave, você vai perceber que ele cai em espiral. Isso é um movimento de espiralar-se, tá? Então, por que esse modelo foi substituído? Exatamente pelo que está aqui, pelo pós-scriptum que eu coloquei para vocês aqui. O Rutherford não conseguia explicar por que esse elétron não espiralava-se, ou seja, não caía no núcleo. Isso não tinha uma explicação. Pois bem, o livro de vocês ele faz uma interrupção, porque depois, no próximo capítulo, ele vai introduzir o modelo de Bohr, que é um modelo mais moderno que esse.
O problema é que o modelo de Bohr, eu preciso lançar mão de um outro conhecimento que vocês ainda não têm. Então aqui nós discutimos um pouco de cargas elétricas. Eu apresentei para vocês na aula passada a equação de Coulomb, que diz que força elétrica é igual a uma constante de proporcionalidade. Isso aqui é só para fins de curiosidade, tá? Produto das cargas pelo quadrado da distância. Olha que legal. Na equação de Coulomb, o que eu consigo fazer? Na equação de Coulomb, eu consigo simplesmente por determinar a força que uma carga exerce sobre a outra. Quer seja positiva em positiva, negativa em negativa, ali não é o caso, só quer saber a força. Com base em força, eu posso calcular energia, eu posso calcular uma série de coisas. Tá? E cálculos indicam que em alguns milissegundos esse elétron teria que colidir, colapsar-se com o núcleo, e aí teríamos uma série de efeitos. Bom, como o livro de vocês não introduz um novo modelo agora, porque ele vai depender do conhecimento de ondas, e eu preciso introduzir também esse conceito de ondas, então, a priori, o que a gente precisa entender então da nossa revisão que eu já estou encerrando, da aula passada? Que a matéria é constituída de cargas, tanto positivas quanto negativas. Tá? Esse modelo de Rutherford propõe bem isso. Mas você vai me lembrar que o modelo de Thomson também já propõe isso. Isso foi resolvido no modelo anterior de 1897. Esse aqui é de 1913. Tá? Esse aqui, 1913. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que esse modelo tem um ganho muito grande em relação ao anterior, que é a descontinuidade da matéria. Ele vai dizer que, embora a gente esteja olhando para esse quadro aqui, e ele tem um aspecto, uma aparência para nós, de que ele seja algo inteiro, onde as partículas estão todas interligadas, na verdade, se elas são feitas de átomos, e os átomos são um grande vazio, onde eu tenho uma carga positiva no centro e cargas negativas girando ao redor, numa ordem de 10 mil a 100 mil vezes maior do que a região onde está a carga positiva, do núcleo, nós vamos dizer que o átomo é um grande vazio. Então, eu já comentei isso na aula passada, você que mora aí no Jardim Goiás, ou nas regiões adjacentes ao Jardim Goiás, tem um costume mais fácil de ver o Serra Dourada, o estádio Serra Dourada. Você que mora na região aqui do Planalto, também já viu Serra Dourada. Então, se o átomo tivesse, né, o tamanho do Serra Dourada, o núcleo, proporcionalmente, seria uma bolinha daquelas de silicone que a gente compra para criança, para pingando lá no chão, seria uma bolinha de silicone no centro do campo. Ou seja, o resto, todo aquele espaço onde está o estádio, seria uma região vazia do átomo. A massa do átomo estaria, né, toda concentrada nessa bolinha de silicone. Então, repare, o grande avanço desse modelo de Rutherford é propor e explicar a descontinuidade da matéria. Vocês, por enquanto, eu vou pedir para você, aluno do 9º ano, que você acredite em mim sobre a descontinuidade da matéria. O ano que vem, quando eu estiver estudando com vocês as partículas da antimatéria, aí eu vou conseguir mostrar para vocês no experimento que eu vou convencê-los melhor de que realmente a matéria é descontínua e é um grande vazio. Professor, por que você não faz isso agora? Você está no 9º ano, a ideia aqui é só introduzir o conceito. Então, o ano que vem, temos novidades sobre isso para você, tá? E aí, nós precisamos representar um átomo. O livro de vocês trabalha com uma proposta fora da evolução cronológica. Então, antes de eu apresentar o outro modelo, e eu vou fazer isso agora, com essa representação, com muito cuidado, muita cautela, porque eu não quero gerar confusão, e eu não gosto dessa confusão com relação a tempo, tá? A proposta cronológica. Como que nós representamos o átomo? Na aula passada nós comentamos que a gente usa, por exemplo, uma letra maiúscula do seu nome em latim. Se tiver mais um elemento com C, ele vai usar uma segunda letra minúscula. Então repare,
Quando você olha a representação de um elemento químico, e o que é um elemento químico? A gente escreveu isso na aula passada, eu só vou ditar para você porque eu já escrevi isso na aula passada. Elemento químico é um conjunto de átomos iguais ou um conjunto de átomos semelhantes de um mesmo elemento químico. Mas como assim elemento químico de um mesmo elemento químico? Que rolo é esse? Elemento químico é um conjunto de átomos iguais. O elemento químico, ele representa uma organização de um conjunto de átomos que são muito semelhantes. Eu estou falando iguais, mas vocês vão entender que semelhante já vai servir. E como que eu represento isso? A primeira letra maiúscula, e se houver um outro elemento com C, como vai ter vários, uma segunda letra minúscula. E aí vai. Tem califórnio, cúrio, cério, cádmio, cobre, cobalto. Gente, o C é o que mais tem, tá? Esse aqui representa o carbono, esse aqui representa o cálcio, esse aqui representa o césio. Né? O césio ficou famoso em função daquele acidente radiológico que aconteceu em Goiânia em 1987. Vocês não eram nascidos, isso já tem mais de 30 anos. Então, se você olhar a IUPAC, vamos escrever isso aqui, ó, IUPAC. Isso aqui é uma sigla em inglês que significa International Union for, não está aqui, Pure Applied Chemistry, ou seja, União Internacional para a Química Pura e Aplicada. É um organismo internacional que começou, já tem mais de 100 anos, que eles começaram as reuniões lá no final do século XIX, e eles começaram, receberam cientistas de diversos países, e eles ditam as regras para nomenclatura, de novos elementos da tabela periódica, de produtos, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, enfim. É responsável por coordenar esse trabalho. Então eles têm algumas regras. Quando a gente representa um elemento químico, você vai usar sempre, como eu disse, a primeira letra maiúscula, e se precisar, e se houver uma segunda letra para diferenciar esse elemento, essa segunda letra vai ser minúscula, tá? Por exemplo, saindo do C, nós podemos ter o N de nitrogênio e o Ni para níquel, tá? Então, é isso. Eu tenho o elemento nitrogênio que já começa com N, o níquel também começa com N. Então eu preciso adicionar, acrescentar uma segunda letra nesse elemento para que eu não tenha confusão. É isso. Isso é muito importante, porque quando nós começarmos a escrever equações químicas, substâncias que são constituídas por átomos, e aí eu vou representar os átomos utilizando a simbologia do seu elemento químico, você precisa estar atento a esse detalhe. Então, até duas letras, uma maiúscula seguida de uma minúscula, você sabe que está falando de um só elemento químico, portanto de um conjunto só específico de átomos. E existem algumas informações que nós temos que escrever. Quando você tem um elemento químico, Rutherford não propôs a existência dessas partículas que eu vou lhe dizer agora. Rutherford propôs que existia no núcleo positivo. E os elétrons que estavam na eletrosfera negativo foi proposto por Thomson, o professor de Rutherford, um mentor de Rutherford. Só que, presta atenção agora, o nêutron, que é uma partícula que tem no átomo, que tem no núcleo do átomo, só foi descoberto por James Chadwick em 1932. Eu estava falando de um modelo de 1911. Eu vou entrar no modelo de Bohr, que é 1913, depois nós vamos seguir para o modelo de Arnold Sommerfeld, de 1916, e ainda nem chegamos no nêutron. Então, tem muito professor que confunde e ensina os nêutrons no modelo de Rutherford. Não pertence a esse modelo. Mas, o nosso livro traz outras informações que não estão mais falando de modelo. Então, eu vou dizer o que é isso. O que é a revisão agora do átomo? Eu tenho no núcleo duas partículas. Os prótons e os nêutrons. Ok? No núcleo tem duas partículas. E eu tenho uma outra região do átomo, que é a eletrosfera, onde nós temos os elétrons. Pronto. Então, isso é importante
que você saiba. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga neutra. O que é uma carga neutra, pessoal? Que não é nem positiva e não é nem negativa. Depois nós vamos discutir isso melhor. E os elétrons têm uma carga negativa. O que mais eles conseguiram fazer? Eles conseguiram medir a massa deles. Então, se isso aqui for uma massa relativa 1, tá? O nêutron também tem uma massa relativa a 1. O que é isso? Massa relativa. Significa que a massa do próton é muito próximo da massa do nêutron. Eles são muito próximos. Porém, o elétron é 1 sobre 1840 vezes menor. O que isso quer dizer? Que o elétron apresenta uma massa quase 2.000 vezes menor do que a massa de um próton ou que a massa de um nêutron. E aí nós convencionamos, então, que quando você escreve um átomo, você escreve o número de prótons, aqui embaixo, e o número de massa, aqui em cima, no canto esquerdo do elemento. Então nós temos algumas coisas que algumas formas de representar uns elementos. Me permitam, eu vou apagar esses aqui, que isso aqui foi só colocado para você ver que tem outros elementos que têm a mesma, né, letra de início. Então, vou pegar aqui, vamos pegar um elemento hipotético, que não exista na tabela periódica, obviamente, e vamos pegar aqui o elemento D. Não existe esse elemento na tabela periódica, tá? D. Então, o que a IUPAC recomendou para a gente representar? Então, está aqui o elemento D. Eu vou dividir essa região do espaço em 4 áreas. E aqui a gente representa algumas informações. Quais são as informações? Aqui em cima, nós vamos pôr uma letra A. Esse A representa o número de massa. Agora eu já vou mostrar para vocês o que é essa definição. Nesse corner, nesse canto de baixo aqui à esquerda, nós vamos ter um Z. Isso aqui representa-se o número atômico. Nós já vamos voltar a falar disso. Nessa região intermediária, em cima da linha aqui, nós temos um N, tá? Isso aqui representa o número de nêutrons. E aqui em cima, nós podemos representar as cargas quando houver. Então, essa é a orientação da IUPAC como a gente deve representar um elemento químico. Se você abrir uma tabela periódica, e no seu livro tem uma na página 48, você vai ver que a nossa tabela periódica do livro, da página 48, não segue essa regra. Por quê? Não é porque o livro é teimoso, o autor não gostou da regra, não é isso não. É porque essa mesma regra, isso não é uma regra, isso é uma recomendação. Essa mesma recomendação, ela permite que a tabela periódica mude essas formas, essas distribuições de informações, desde que você tenha uma legenda. Então, se você abre aí na página 48 do nosso livro texto, você vai ver aqui embaixo uma legenda. Ó. E essa legenda, tá vendo aqui, ó, símbolo, número atômico, massa, permite você mudar essa disposição das informações numa tabela periódica, por exemplo, tá? Então, vamos reescrever alguns conceitos muito importantes ainda do que foi apresentado na aula passada. Então, aqui embaixo, ó, você já entendeu, tem aqui um carbono. Esse 6 representa, então, o número atômico e o 12 representa o número de massa. Vamos escrever sobre esses conceitos bem brevemente e já seguimos. Então, um conceito muito importante é o conceito de número atômico. Atômico. E é representado pela letra Z, tá? Esse número atômico é
a soma dos prótons. Obviamente que se é próton, está na onde? No núcleo, né? Existentes. Isso aqui é só para dar ênfase. No núcleo. Tá? Então, o número atômico é o somatório dos prótons existente no núcleo. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Eu vou introduzir aqui uma letrinha N. Essa letrinha N significa numericamente. Por que numericamente? Porque não é nêutron, tá? É porque quando eu ponho que Z é igual a P, você tem a falsa sensação de que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. São conceitos diferentes. O número atômico é uma identidade do elemento químico. Próton é uma partícula que está no núcleo do átomo. Então, são conceitos diferentes. Mas em número elas são iguais, tá? Então vamos agora aprender um monte de coisa importante. Número atômico é a identidade. Se você olhar na sua tabela periódica da página 48, você vai ver que o livro trouxe 118 elementos químicos. Olha que coisa gostosa. De tudo que existe no planeta Terra, tudo, tá? É feito, tudo que tem matéria. Porque tem energia, a energia não segue essa regra. Tudo que seja, tudo que te cerca, tudo que está ao redor de você, tudo que você puder imaginar, que seja feito de matéria, ou seja, de algo que tenha massa e que tenha volume, esse algo é feito de átomos. Tudo, sem exceção. Se tudo é feito de átomos, e nós conhecemos 118 elementos químicos, eu não vou falar de isótopos, só no final desse capítulo. No final dessa aula nós vamos falar de isótopos, porque, por exemplo, o césio, o povo gosta muito de falar césio 137, mas o césio tem 40 isótopos. Você já vai entender o que isso quer dizer. Então, 118 elementos químicos. Eu estou dizendo que tudo que nos cerca, que é feito de matéria, é feito de uma mistura desses 118 elementos químicos. Ou, inclusive, uma quantidade muito pequena deles, tá? Muitos deles aí são artificiais e a gente nem sequer usa. Só serve para estudos, em laboratório. Mas se tudo é feito de elementos químicos, e os elementos químicos, agora olha que gostoso. Olha que legal. Os elementos químicos, eu estou dizendo para você que um átomo fazem os elementos químicos. Então, vamos definir elemento químico? Antes de eu concluir o raciocínio, o que é elemento químico? Eu vou definir como um conjunto de átomos iguais, depois eu vou pôr semelhantes, vocês vão entender por quê. É um conjunto de átomos iguais. Só que, na verdade, eles são semelhantes. Eles não precisam ser igualzinho, não. Eles têm que ter uma igualdade no detalhe. É um conjunto de átomos iguais. Ou seja, que apresentam o mesmo número atômico. Definindo o que é elemento químico, definindo o que é número atômico, eu consigo explicar uma coisa legal para você. Se tudo que nos cerca é feito de átomos, olha, o simples fato de você ver minhas mãos mexendo, eu tenho um conjunto de átomos nesse momento realizando uma série de trabalhos aqui. Eu tenho todo um esqueleto que é feito de material cerâmico. Eu tenho todas essas células aqui nas minhas mãos que são feitos, né, de substâncias poliméricas. Vocês vão estudar tudo isso. Então, nós somos constituídos de átomos. Nós somos constituídos de elementos químicos. Por que tem tanta coisa diferente se nós só conhecemos 118 elementos químicos? Porque eles se juntam, né? Se combinam e formando as mais variadas coisas. Que legal isso. Mas eu tenho uma pergunta que é mais simples ainda. Eu vou afirmar para você que todo átomo é feito das mesmas coisas, tá? Próton, elétron e nêutron. Dos experimentos que ocorreram desde
Joseph John Thomson, 1897, lá na ampola de Crookes, que foi a descoberta do elétron. Depois, com o experimento de Goldenstein, ao descobrir o próton. E, posteriormente, com os de James Chadwick, ao descobrir o nêutron, todos os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Tem um isótopo do hidrogênio que não tem nêutron, que é o próton, mas todos os outros são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Inclusive os outros isótopos do hidrogênio. Tá? O 7 que ele tem, do deutério, trítio até o 7, de massa número 7 do hidrogênio, todos eles têm nêutrons, menos o próton. Então, se todos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons, por que eu tenho 118 elementos químicos e se todos são feitos da mesma coisa, por que eles são diferentes? Ah, você já pensou aí. Eu contei aqui até 3, foi o prazo para fazer aquela clique. Sim, eles possuem quantidades diferentes de prótons, elétrons e nêutrons. E por possuir quantidades diferentes de prótons, elétrons e nêutrons, formam átomos com comportamento totalmente distintos. Olha que legal, tanto que a natureza é bela. Isso não é a química que fez, isso é a natureza. A gente só observa o que já existe lá. Então existem os prótons, elétrons e nêutrons, tá? E os prótons, elétrons e nêutrons, em quantidades diferentes, formam elementos químicos diferentes. E é por isso que surge a necessidade do número atômico. O número atômico é a identidade. Eu sou diferente de você. E olha que beleza, nós seres humanos somos todos diferentes, em termos de personalidade. Do ponto de vista de existência, nós somos muito parecidos, de composição química. Muito embora, por mais que somos feitos das mesmas coisas, a minha sequência de DNA é diferente da sua, diferente dos seus colegas, diferente dos membros da sua família. E isso prova que nós somos diferentes. Se pegar a minha sequência de DNA, pegar a sua sequência de DNA, a não ser em caso de gêmeos univitelinos, que é aqueles gêmeos iguaizinhos que dividem o mesmo código genético, nesse caso o código deles são iguais. Mas tirando eles, todos os códigos genéticos são diferentes. Agora, olha que curiosidade. Para que eu prove que eu, Elias, sou diferente de você, meu aluno aí do 9º ano que me assiste, meu colega que me assiste, a gente usa o quê? A impressão digital. Eu tenho um documento de identificação, meu RG, meu registro geral, e no meu documento de identidade, lá consta o quê? Umas fotos, meus dados, minha assinatura, mas o mais importante, é a minha digital. Existe um profissional da Polícia Civil, chama papiloscopista, que é especialista em avaliar as digitais. Ele sabe detalhes da mudança da digital. Então, repare, nós temos professor, nós temos a íris, nós temos várias coisas que pode provar que eu sou diferente de vocês e tudo mais. Mas o que a gente usa, que é mais fácil, é a digital. Então nós criamos uma digital para o elemento químico. Ele é feito de 3 coisas, prótons, elétrons e nêutrons. Escolhemos o próton, porque está no núcleo, positivo, mais fácil de identificar que o nêutron. E o elétron tem carga negativa, ele sai e volta para o átomo de maneira mais fácil, o próton é mais difícil de removê-lo, embora seja possível. Então, nós adotamos o próton como sendo o nosso elemento de identificação. Então, se um átomo, você muda o número de nêutrons, se você muda o número de elétrons, ele não deixou de ser aquele elemento químico, a não ser se você mudar o número de prótons. Mexeu no número de prótons, mudou o elemento químico, virou outra coisa. Então, o grande sonho da alquimia, da transmutação, de transformar uma coisa em outra, é possível? Sim, é possível. Inclusive, tem como fazer ouro a partir de decaimentos radioativos? Totalmente possível. Não é economicamente viável, não é interessante, é mais fácil minerar o ouro. Mas é possível, sim, obter ouro a partir de transmutação nuclear. Tá bom? E aí, surge um outro conceito, não menos importante, que é o número de massa. O número de massa A. Tá? O que é o número de massa? É o somatório somatório, gostei dessa palavra. Vou pôr a soma, né? Mais fácil. Para que complicar? É a soma. É a soma dos nêutrons
e prótons do núcleo. Pronto, mais fácil. Gente, mas somatório e soma, né, são derivados um do outro. Tá? O somatório é o ato de realizar a soma. Mas, olha que legal. O A representa a massa. O número de massa. Depois, eu não vou introduzir isso agora, vocês são jovens, é realmente uma necessidade. Número de massa é diferente de massa atômica, são dois conceitos diferentes, depois nós vamos discutir isso, tá? Por enquanto, fiquem com o número de massa que é mais fácil. Número de massa é, então, o somatório das partículas que tem massa. Prótons mais nêutrons mais elétrons. Ué, professor, você não escreveu elétrons aqui, você já vai entender. Relativamente, a massa, eu já discuti isso com vocês. A massa de um próton é muito semelhante à massa de um nêutron. Eles são relativamente de mesmo tamanho, de mesma massa. Então, se essa massa aqui relativa, tá, é 1, esse é 1, esse aqui quanto que a gente falou que era? 1 sobre 1840. Ou seja, o elétron é quase 2.000 vezes menor. Significa, então, que se eu pegar um átomo que tenha 10 cargas positivas, 10 prótons, e tenha 12 nêutrons, é 10 mais 12. E se ele tem 10 cargas positivas, ele tem 10 cargas negativas, 10 elétrons. 10 dividido por 2.000 não vai dar nada. Então, para fins práticos, a gente resolveu tirar os elétrons da equação, porque eles são tão pequenininhos que a conta, e se você pode fazer essa conta, tá? Você pega 10, divide por 1840, vai dar um número cheio de vírgulas, 0, 0, 0, alguma coisa, e aí você soma com 10 e 12. Você vai ver que vai ficar próximo de 22. Então o número de massa, aqui dessa soma hipotética, seria 22. Tá? Eu ainda não vou introduzir a unidade da massa atômica para não confundir, mas você já é aluno meu, você já é vacinado que uma grandeza é um número seguido de unidade. Então, se eu não colocar unidade, esse 22 não faz sentido. Você já é meu aluno e eu sei disso, você está ciente disso. Tá? Gente, se tiver alguma dúvida, fique à vontade de mandar lá pelo WhatsApp. Tá? Então, com base nisso, eu já vou seguir para a tabela periódica. E antes que eu me esqueça, tá? Estou deixando a tarefa das páginas 52, 53, 54 e 55. Tá? Então, deste capítulo, estou deixando toda a tarefa. E aí, não menos importante, vou dar uma apagada aqui, eu só concluindo a aula, faltou um conceito aqui para escrever, que são os isótopos. Tá? Lembra quando eu usei a palavra semelhante? Eu falei que átomos iguais eu corrigi para semelhante. Das semelhanças atômicas, a mais importante são os isótopos. São átomos que apresentam o mesmo número de prótons. O canetão aqui já está cheio. São átomos que apresentam o mesmo número de prótons, porém apresentam número de nêutrons e de massa. Gente, se mudou o número de nêutrons, obviamente que o número de massa também mudou, tá? Diferentes. Vai ter outras propriedades diferentes? Vai. Pode ter propriedades físicas e químicas diferentes. Mas aí, químicas não, desculpa, só física. Química não é para ter diferente não, só para ter propriedade física diferente. Neste caso, eu tenho os isótopos. Quais são os isótopos que eu vou representar aqui para vocês? Carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Ok? Tem os que têm nome, né? Hidrogênio, deutério e trítio, e aí todos os outros que terão, mas o próton, né, na verdade. Olha aqui, nosso corpo, como
nós somos feitos de matéria orgânica, tudo que tem matéria orgânica é feito de muito carbono. Então nós temos proporcionalmente a mesma quantidade de carbono 12, 13 e 14. Olha que legal. E esse aqui é radioativo. O professor está dizendo que nós temos elementos radioativos no corpo, uma série, tá? E ele sofre decaimento, vocês vão estudar isso lá no segundo ano, e se transforma no 12. Olha que legal. A cada 5.300 anos, a quantidade desse cara cai pela metade. Então, se tiver 10 gramas em um corpo, depois de 5.300 anos, a gente só vai encontrar 5 gramas dele. E depois de mais 5.300 anos, 2,5 gramas. Você já entendeu o raciocínio. Chama-se meia-vida. Por que isso é importante? É com base nisso que quando achamos, né, uma múmia, um objeto qualquer, que acreditamos ser de gerações anteriores, a gente pode estimar, com base em análises de decaimento de carbono 14, a idade daquele objeto. Olha que legal! Porque se você não tem acesso a esse conhecimento, dá a impressão de que acharam uma múmia lá em alguma pirâmide do Egito, e aí começa o chutômetro, né? Ah, essa múmia está meio desgastada, deve ter uns 10 mil anos. Não é bem assim não, tá? É exatamente com a análise de carbono 14 e a gente chega nessa conta. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.